Bom, galera, estamos começando o nosso sexto módulo do curso Me Ensina aí. E hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre os básicos do VFX, né? Nesse módulo aqui eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos legais, alguns efeitos bacanas que a gente pode aplicar nos nossos projetos, nas nossas composições e conseguir resultados interessantes. Tô falando de coisas como máscaras, que a gente já meio que viu por cima, né, no módulo anterior. Estou falando de alguns outros efeitos, como o Chroma Key, o Tracking e algumas outras coisas que vão ser bem importantes para vocês quando decidirem criar composições de efeitos visuais, né, de efeitos gráficos, os VFX. E nessas duas primeiras aulas nós vamos trabalhar um pouquinho sobre máscaras, ou masking, né? Sempre que vocês ouvirem esse nome, estamos falando da mesma coisa, máscaras ou masking. E qual que é a grande diferença dele para os paths que a gente se acostumou a trabalhar no último módulo? Os paths, quando a gente está trabalhando com eles, nós estamos falando de camadas, né? Quando nós criamos um novo path, nós estamos criando uma nova camada. Já a máscara, a gente trabalha com camadas já existentes. Então, quando a gente vai criar novas máscaras, nós estamos usando aquelas ferramentas de criação de paths, mas para trabalhar dentro de uma única camada, sem criar uma nova camada a partir disso. Entenderam mais ou menos esse conceito? Vai ficar mais claro para vocês quando a gente começar a trabalhar. Para explicar o conceito de máscara para vocês, eu vou usar um princípio muito básico que vem de lá do YouTube. Se você é uma pessoa que comprou esse curso porque gostaria de melhorar os seus vídeos para o YouTube, você vai entender logo essa técnica aqui. Estou falando da Facecam. Facecam, para quem não está ligado o que é, nada mais é do que uma pequena forma onde a gente posiciona a imagem de uma webcam, por exemplo. Vamos supor que a pessoa está jogando algum jogo e quer que, enquanto está rolando ali o jogo, apareça o rosto dela. Então ela usa a chamada Facecam para isso, tá? Se você não entendeu muito bem esse conceito, não tem problema, porque é apenas um exemplo porque a gente pode construir com as máscaras, ok? Então, eu criei uma composição aqui, vou colocar um sólido com um cinza clarinho aqui, só pra gente ter um fundo, tá? Porque vocês vão entender. E aí, pra gente criar as máscaras, nós vamos usar exatamente as mesmas ferramentas que a gente usa para criar os shapes. Então, nós estamos falando da ferramenta de caneta e estamos falando também das ferramentas de criação de formas, né? O retângulo, elipse, polígono, estrela, enfim. E aí, é muito simples. Vocês se lembram que para a gente criar um novo shape, a gente não podia ter nenhuma camada selecionada aqui na composição, né? Porque aí quando a gente desenhasse alguma coisa, ó, a gente teria o nosso shape layer. Mas aqui o processo muda. Aqui a gente precisa selecionar uma camada para indicar para o After Effects que a gente está criando uma nova máscara. Então, por exemplo, eu selecionei aqui a minha camada da Facecam e eu posso desenhar, por exemplo, um polígonozinho aqui, ó, com a minha ferramenta de caneta. E olha só o que acontece, a gente delimita a área de exibição da nossa camada, né? Então eu tinha um vídeo que cobria aqui todo o meu preview, agora eu tenho essa área selecionada mostrando essa parte do meu vídeo, né? Então a máscara nada mais é do que uma seleção do que você quer mostrar ou não mostrar numa determinada camada. E aí, quando a gente aperta a letra M, nós conseguimos ver as propriedades da sua máscara. Ó. Você clica aqui e você expande as propriedades. A gente vai mais a fundo nessas propriedades daqui a pouco, tá? Na próxima aula, mais precisamente. Mas algumas coisas que tem que ficar bem claro para vocês. Primeiro, a máscara serve para isso, né? Para você delimitar as áreas que você quer mostrar ou remover do seu vídeo. Por que eu falo em remover? Porque a gente tem aqui os modos de trabalho da máscara. Como vocês podem ver, a gente está na opção Add. Se a gente marcar essa opção Inverted, nós vamos inverter a seleção da nossa máscara. Então eu fiz esse desenho aqui em volta do meu rosto. Se eu marcar o Inverted, olha só o que acontece. Agora está aparecendo aqui o que tem embaixo, né, na nossa composição. No caso, a nossa camada cinza. Se eu tivesse outra camada aqui, ela ia aparecer ali embaixo, quer ver? Tipo uma camada vermelha, por exemplo. Ela ia aparecer ali no local. Aí é só você se lembrar da hierarquia das camadas, né? Mas enfim, a gente pode então inverter essa seleção marcando a caixinha do Inverted. Mas nós temos outros modos mais corretos de fazer essa inversão.
Quando a gente seleciona uma máscara e ela está no modo Add, significa que a gente está adicionando essa seleção. Por que a gente tem esses modos diferentes? Porque você pode adicionar mais de uma máscara. Eu posso fazer outra máscara aqui, e agora mais esse pedacinho está aparecendo. Posso fazer outra máscara aqui, e agora esse cara está aparecendo. Então, ó, temos as 3 máscaras. E aí, então, você pode mudar esses modos aqui. Por exemplo, você tem na máscara 1, vamos supor que você queira colocar o Subtract. Quando a gente ativa o Subtract, significa que a gente não quer que apareça o que está sendo selecionado na máscara 1. Então, a gente usa Subtract, e aí, ó, ele basicamente inverte a seleção e mantém as outras duas em Add, tá? Você pode alterar aqui os modos dessas outras máscaras aqui também para você mostrar ou não mostrar os objetos que você tem aqui dentro selecionados com a sua máscara, ok? Se você usar os modos de Intersect, você pode fazer com que essas máscaras se interseccionem. Então, você tem às vezes uma máscara que você quer que apareça e outra que você quer que não apareça. Então, você usa esse modo de intersecção para mostrar ou não mostrar alguma máscara. Você tem o modo de diferença também, por exemplo, que aqui é o Difference, e você consegue mostrar ou não mostrar outras máscaras, tá? Pode parecer um pouco complexo entender essa hierarquia das máscaras, realmente é um pouco confuso, tá? Mas você vai pegando o jeito aí quando você trabalha com mais de uma máscara dentro da sua camada. Se a gente usar o modo None, aqui a gente cancela o desenho da máscara. Eu já mostrei uma funcionalidade do None quando a gente estava fazendo aquele texto sendo escrito na tela, né? Que aí você usa o None para desativar a seleção da camada. E aí você tem o desenho da camada aqui, mas você não tem a camada funcionando como uma seleção. A não ser que você coloque em Add ou Subtract para você adicionar ou remover alguma parte aí da sua camada. Beleza? Bom, funcionamento básico, simples das máscaras, tá? E aí, por exemplo, para fazer uma facecam, a gente poderia usar aqui a ferramenta de elipse, ó, fazer um desenho, e a gente tem aqui, ó, a gente pode diminuir o tamanho, colocar onde você quiser. Você pode usar outras formas, se você quiser também, ó. Temos a ferramenta de estrela. Quanto a isso aqui, não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Você consegue pensar nos mesmos princípios que a gente tinha lá para a criação de shapes, beleza? Uma coisa importante que vocês têm que lembrar é o seguinte: quando vocês fazem uma determinada seleção com a máscara, o nosso ponto âncora, lembra do Anchor Point? Ele passa a trabalhar considerando apenas essa região que você selecionou. Então, por exemplo, deixa eu desativar essa máscara aqui. A gente tem aqui, ó, o nosso ponto âncora centralizado na nossa camada, que está aqui no tamanho 16:9, né, cobrindo todo o nosso preview. A partir do momento que a gente ativa essa máscara, deixa eu colocar aqui, Add. A partir do momento que a gente ativa essa máscara, ele passa a considerar apenas essa região de interesse aqui, que é a região que a gente fez a seleção. Então, se você quiser centralizar o ponto âncora de acordo com esse desenho que você fez, é só apertar o Ctrl Alt Home. E aí agora você deixa o pontinho âncora aqui centralizado, bonitinho, com o seu círculo, com o seu desenho que você tenha feito aí, tá ok? Então, uma coisa importante aí de vocês se lembrarem, quando você ativa a máscara, você pode alterar esse lance do ponto âncora para você conseguir outros resultados de transformação, beleza? Bom, esse é o básico das máscaras, como eu tinha dito. Vamos conhecer umas funções um pouco mais avançadas das máscaras aí na próxima aula. Bom, agora que já está todo mundo ligado aí nesse funcionamento básico das máscaras, vamos avançar um pouquinho e utilizar essas máscaras para alcançar outros resultados. As máscaras servem aqui no After Effects para uma coisa que a gente chama de rotoscopia. Quando a gente quer remover uma parte de um vídeo, por exemplo, você pode usar essas máscaras para fazer essa remoção, né? Afinal de contas, vocês viram ali como é possível fazer com que determinadas partes apareçam ou não utilizando as máscaras. Então vamos dar uma olhadinha bem rápido aqui nas funções que a gente tem nas máscaras. Habilitei aqui as propriedades delas e a gente tem algumas coisas legais aqui, começando pelo Feather e expansão. O Feather nada mais é do que a suavização da borda dessa máscara. Vocês estão vendo aqui, ó, que a minha máscara ela tá um círculo perfeito, com uma bordinha bem
reta, né? Ela não tem nenhum tipo de suavidade. Às vezes você vai querer que a sua máscara ela tenha essa suavização e para que dessa forma você consiga, por exemplo, remover um objeto, fazer uma seleção mais suave, enfim. Se você alterar esse feather aqui, altera o valor do feather, você vai ver que agora a gente faz com que a máscara fique mais suave. Olha só que legal. Ela vai mostrando uma parte, ela dá uma desfocada ali nas bordas e você consegue esse resultado aqui. Isso é bem interessante para quando você vai remover objetos, para quando você vai adicionar objetos na cena e você precisa dessa suavização, tá? E aí a gente tem a propriedade de expansão que está diretamente relacionada ao feather. Às vezes você precisa que sua máscara fique um pouco mais para fora ou mais para dentro da seleção. Então você pode usar um valor positivo da expansão para fazer a sua máscara ficar maior do que a seleção, ou um valor negativo para a sua máscara ficar menor do que a seleção. E aí você consegue esses resultados bem diferenciados aí para a sua seleção, tá ok? Às vezes colocando um valor de feather, você precise aumentar um pouquinho da expansão, porque você acaba cortando alguma parte, ou acaba mostrando uma parte maior, e aí você precisa diminuir essa expansão. Então, são duas possibilidades que você tem aí para melhorar essa seleção, ok? Aqui a gente tem também a opacidade da máscara, que você consegue alterar independentemente, né? Então, se por exemplo, eu tiver mais uma máscara aqui, eu consigo... Opa, criei um shape. Se tiver mais uma máscara aqui, eu consigo alterar a opacidade dessa máscara em específico, olha lá, sem alterar essa outra parte aqui, né? Como se a gente desse independência para a opacidade das máscaras. É exatamente isso, tá? E por fim, a gente tem uma coisa muito importante, que é o Mask Path. O Mask Path serve para você animar esse shape que você desenhou aqui com a sua máscara, ok? Então vamos supor que, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, que no início do vídeo, meu rosto está bem aqui para baixo, né? Só que eu preciso que apareça sempre o meu rosto por completo, da mesma forma como está aqui. Então o que a gente faz? Nós podemos animar esse parâmetro do Mask Path. Você clica aqui para começar uma animação e você pode movimentar tanto a sua máscara de forma interdependente, né? Selecionar todos os pontos e alterar aqui, por exemplo, da forma como vocês estão vendo. Estou movendo aqui o objeto inteiro da minha máscara. Olha lá, e ele vai seguindo dessa forma. Assim como você pode movimentar ponto por ponto. Às vezes você precisa que uma máscara tenha um determinado formato no início e depois ela mude de formato. É legal que você pode fazer essa alteração através do Mask Path. Então, por exemplo, eu posso, sei lá, desenhar aqui em volta do meu óculos. Supor que eu queira fazer uma seleção aqui por algum determinado motivo. Uma forma bem rápida, só para vocês verem. Tá aí, ó, apenas meus óculos. E aí você precisa alterar o movimento e a posição desses caras, né? Então você ativa aí a animação do Mask Path e você pode ir movendo eles. Se preciso, você seleciona apenas um ponto, ó, segura Shift, clica aí no seu ponto, você consegue movimentar qualquer um deles. Olha lá que legal. E aí, ó, o seu desenho vai sendo movimentado de acordo com os pontos que você quiser movimentar, né? Olha lá, ó. Consigo alterar a animação desses caras, a posição deles na realidade, né? E a gente vai obtendo outros resultados através dessas máscaras, ok? Então é interessante aí que você vá brincando com essas máscaras para fazer esses desenhos. Olha só a animaçãozinha que eu criei aqui, ó, tá bem fora, né? Mas vocês entenderam o princípio, né? Você consegue alterar a posição desses pontos e alterar a forma como a sua máscara é executada. E é legal também que a gente tem um recurso muito interessante chamado de Track Mask. Nós vamos entender o princípio do tracking mais pra frente, ok? Mas, basicamente, para que serve o Track Mask? Serve para você fazer uma seleção, como por exemplo, em volta aqui do logotipo. Vamos supor que eu queira desfocar esse logotipo porque ele não pode aparecer na minha cena. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma máscara em volta dele aqui. Aqui a minha máscara 3 está selecionada. Eu vou clicar com o botão direito e dar um Track Mask. E aqui nessa janelinha do Tracker que apareceu, a gente deixa aqui ó, Position, Scale e Rotation. E você clica aqui para avançar e olha só, a máscara segue o nosso objeto automaticamente, o que é bem legal.
o resultado não vai ficar perfeito, né? Você vai ter que, ó, por exemplo, ele saiu andando aqui porque eu coloquei minha mão na frente, né? Então você vai ter que fazer essas correções manuais de uma forma ou de outra. Mas já serve aí para você ter um princípio. Aí o que daria para fazer para realizar esse desfoque, ó? Você pode dar um Ctrl D aqui para duplicar a sua camada. Na segunda camada a gente desativa a máscara. E aqui na primeira a gente pode usar um Fast Blur para embaçar esse cara aqui. E aí, ó, a gente tem a marquinha embaçada, como vocês estão vendo. Feito em 30 segundinhos aí, ó, mas já é alguma coisa. Vocês viram que legal para que serve o Track Mask? É uma função que é meio escondida dentro do After. Eu aprendi a usar ela há pouco tempo atrás, eu nem sabia do funcionamento dela também, mas é bem legal aí e vai ajudar bastante a você criar as suas rotoscopias mais pra frente, tá? Falando em rotoscopia, a gente vai ver isso também seguindo aí nesse nosso módulo. Mas estamos entendidos com relação às máscaras? Não tem muito segredo, ok? Acho que o segredo maior era esse do Track Mask. Agora o negócio é você brincar aí com as máscaras e chegar em resultados legais aproveitando essa ferramenta. Vamos agora falar um pouquinho sobre Chroma Key. Chroma Key é um processo muito importante da pós-produção. Tá presente na televisão, tá presente no cinema, tá presente na internet, assim, em tudo quanto é lugar onde a gente trabalha com vídeo e precisa de mais possibilidades de finalização, nós teremos Chroma Key. Se você for ver, por exemplo, um filme do Zack Snyder, com certeza você vai estar vendo muito Chroma Key, isso eu posso te afirmar categoricamente, tá? Mas Chroma Key é o seguinte, o Chroma Key é um processo de remoção de uma determinada cor de um vídeo com o objetivo de, na realidade, transformar essa cor em outra coisa, né? Então, por exemplo, a gente remove, vamos supor, a cor verde, a cor azul de uma cena e troca ela por alguma outra coisa. Normalmente, a gente faz isso para substituir um fundo, como é o caso dessa mocinha que nós temos aqui, olha só, falando ao telefone, a nossa atriz aqui, com fundo verde. A gente vai usar esse processo do Chroma Key para remover esse fundo e colocar alguma outra coisa aqui atrás e fazer com que pareça com que ela está em algum outro cenário, ok? Só que não se limita apenas ao fundo, né? A gente pode usar, por exemplo, para objetos, vocês vão ver no decorrer do curso que a gente vai usar para substituir a tela de aparelhos eletrônicos e tal. Dá pra gente colocar objetos de composição. O cinema usa muito isso, né? De você substituir, sei lá, vamos supor que o ator está em cima de um objeto verde e aí na pós a galera vai lá e substitui por um banco, por exemplo. Enfim, são coisas que a gente pode usar aí para substituir na nossa cena. Então, você vai pensar que o Chroma Key sempre é verde ou sempre é azul. Realmente, a gente, na grande maioria das vezes, vai sempre usar uma dessas duas cores aí para aplicar o Chroma Key, porque são cores que a gente não tem na nossa pele, tá? Então, você pode usar tranquilamente esse verde limão, que é o mais comum, mas você também vê muito no cinema usarem o azul, que é o mais fácil dos computadores conseguirem reconhecer, porque normalmente o canal azul é um pouco mais forte do que os restantes e acaba sendo mais simples das câmeras. Os sensores das câmeras conseguem reconhecer ele melhor, consequentemente no computador a gente consegue um resultado melhor com ele também. Mas o verde é o mais amplamente utilizado porque é o mais acessível também, mais fácil de conseguir bons resultados. Vocês vão ver que nem sempre a gente consegue gravar no estúdio bonitão assim, com a luz bem certinha, né? Porque o Chroma Key é tudo sobre luz, tá? Esse fundo verde aqui, ele tá ali com o objetivo dele, mas se você não tiver uma boa iluminação, você não consegue um bom resultado. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma luz iluminando a atriz, temos uma outra luz de preenchimento aqui, ó, pro lado dela, você pode ver esse brilho aqui do lado esquerdo, lado direito dela, no caso, e temos uma luz de recorte que está separando ela do fundo. E também provavelmente a gente tinha, nesse cenário aqui, luzes só para esse fundo. Então, não vá achando que simplesmente parar na frente de uma tela verde você vai conseguir um bom resultado, porque isso aí é bastante complicado, você precisa de uma iluminação boa e
não pode ter sombra. Se você tiver sombra, isso vai atrapalhar bastante no seu resultado final. Mas enfim, vamos deixar para falar sobre isso na próxima aula, que é onde eu vou falar sobre chroma key para meros mortais, onde a galera aí que está começando agora na produção audiovisual vai se encontrar, porque nem sempre a gente consegue gravar no estúdio bonitão, assim, né, com iluminação boa. E aí eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas que a gente pode fazer, tá? Mas enfim, vamos lá, sem mais falação. Eu vou começar aqui selecionando um background pra gente. Nosso background vai ser esse aqui, ó. Isso aqui que eu vou colocar de fundo aqui pra nossa mocinha. Então eu vou jogar ele aqui embaixo da minha composição do chroma key. E eu vou fazer duas coisas pra gente começar. Uma coisa, na realidade, eu vou remover esses dois objetos que a gente tem aqui, ó, esses textos. Eu vou usar a minha máscara para fazer uma seleção aqui em volta de um texto e depois a seleção em volta de outro texto. Se der 2 cliques na sua máscara, você consegue transformá-la dessa forma, ok? Aí, ó, beleza. Vou jogar o modo de composição dela em Subtract. E agora a gente removeu aqueles textos. Legal. Agora nós temos apenas o fundo aqui para ser removido. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar os plugins de chroma key do After Effects. Selecionar aqui no Effect Controls o nosso aqui em Keying. Vou usar o Key Light, que é a melhor ferramenta, na minha opinião, nativa de chroma key do After Effects. O funcionamento do Key Light é simples. Em Screen Color, nós vamos mostrar para o After qual cor que a gente quer remover. Você vai selecionar esse conta-gotas e você vai selecionar um tom de verde que não esteja numa sombra e que também não esteja super exposto. Se a gente parar para observar, essa região aqui está mais escura do que essa região perto aqui da nossa mocinha, né? Assim como essa região em específico aqui, onde eu estou passando meu mouse, está mais clara do que essa região aqui mais para cima. Então, vamos procurar um local mais mediano, tipo essa parte aqui próxima do braço dela, e vamos selecionar um tom de verde aqui pertinho dela, tá? Mais ou menos esse cara aqui. E aí, olha só, a gente já consegue ver o nosso background. Vou até aumentar o tamanho dele ali. Tá aí, beleza? Olha lá que legal. Removemos o nosso fundo. Agora a mocinha está integrada na nossa cena. Só que tem algumas coisas que a gente precisa alterar para a gente conseguir um resultado ainda melhor. Se você for parar para perceber, aqui em volta dela tá meio esquisito, né? A gente não tem um resultado tão legal, assim como aqui perto da saia dela e tal. A gente pode melhorar esse chroma aqui, tranquilo. Entenderam só a sacadinha da piada? Enfim, vamos lá. Aqui em Screen Gain, você consegue modificar a força do seu chroma. Então, às vezes, você vai aplicar o chroma key e vai ficar sobrando umas áreas de verde aqui. Você pode aumentar esse Screen Gain até essas áreas verdes sumirem, tá? Só toma cuidado, se você aumentar demais, você vai ver que as cores começam a mudar. Olha ali a nossa mocinha ficando transparente e rosada ao mesmo tempo. Então, ó, toma cuidado para não exagerar. O chroma key é um efeito que você tem que ir sempre com calma, prestando atenção nas diferenças que você dá quando você altera esses valores. Às vezes mudar um valor de 100 para 105 dá um resultado completamente diferente, tá, do que você tinha antes. Então é importante ficar ligado. Outras coisas importantes que a gente tem também. Para a gente conseguir um resultado melhor, nós podemos mudar o modo de visualização para Screen Matte. E aqui a gente consegue enxergar o que a gente chama de Matte, tá? O Matte nada mais é do que um indicador de que áreas estão aparecendo e que áreas não estão aparecendo aqui na nossa composição. O que está em branco está aparecendo na comp final. Então, ó, a nossa mocinha está aparecendo, ela está em branco. O que está em preto não está aparecendo, no caso, o fundo. Só que se vocês perceberem, a gente tem uma região branca aqui, ó, sobrando aqui em volta, e nela também tem uma parte que está meio em preto aqui, né? A gente precisa corrigir isso para conseguir o melhor resultado possível. Nós vamos corrigir isso através do Screen Matte, tá? Alterando o Clip Black e o Clip White. Você precisa brincar com esses valores até você chegar no resultado satisfatório. Use o Clip White para fazer as coisas que estão brancas ficarem ainda mais brancas e aparecerem melhor no vídeo. Então, por exemplo, a gente precisa consertar a mocinha que está transparente. Usa aí o Clip White, diminui o valor dele,
até ela ficar completamente branca. Olha lá, ó, removemos toda aquela parte preta que a gente tinha aqui. E o Clip Black é para remover a parte branca que deveria estar preta, no caso, o background. Então você pode aumentar esse valor. Aqui acho que 15 foi um valor bacana que eu encontrei. Olha só, temos um resultado completamente diferente. Se a gente voltar aqui para o Final Result, a gente tem uma máscara bem melhor aqui para nossa mocinha. Só que, fazendo isso, a gente aponta alguns outros problemas na nossa cena. Por exemplo, as bordas aqui, ó, estão muito duras. Elas são quadradas. Para a gente melhorar isso, nós vamos mudar o Screen Softness. Aumenta esse valor bem pouquinho, bem devagar. E você pode alterar também o Screen Pre-Blur. Você consegue outros resultados. Esse valor você pode aumentar com um pouquinho mais de força até você chegar em algo desejável aí para o seu resultado final. Tá? Você pode usar o Screen Shrink Grow, esse carinha que está aqui, ó, onde eu estou com o meu mouse, para você fazer com que... lembra do comando de expansão da máscara? É mais ou menos a mesma coisa. Ó. Se você jogar um valor positivo, ele vai aumentar a sua máscara. Se jogar um valor negativo, ele vai diminuir um pouquinho esse corte. Eu sempre gosto de usar mais ou menos 1,5 aqui, que fica bem bacana aí o recorte. Isso, mas é claro que vai depender da sua composição e do resultado que você precisa chegar, beleza? Mas ó, tá aí, ó, já temos um chroma key muito bacana, muito legal. Removemos o fundo aí da nossa mocinha. Só que ainda tem uma coisa interessante que a gente precisa alterar. Vocês estão vendo aqui primeiro que tem um monte de outras ferramentas que a gente pode usar aqui dentro do chroma key, do After, mas isso ainda não vai ser necessário pra gente, ok? Quando for, eu vou trazer isso aqui pra vocês. Beleza. A gente precisa agora fazer com que a moça fique mais integrada no nosso cenário, porque aqui dá pra ver claramente que ela tá recortada aqui em cima, né? Afinal de contas, a cor dela não tem nada a ver com a cor do fundo. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma correção de cor básica aqui na nossa cena pra gente conseguir integrar essa mocinha melhor aqui dentro da nossa cena, né? E como que a gente vai fazer isso? Vamos usar aqui um plugin de correção de cor chamado de Curves. E nós vamos fazer o seguinte. Primeiro você vai habilitar o seu canal de cor vermelho aí no seu preview. Quando a gente clica aqui, a gente consegue visualizar os canais de cor. Ó. Temos o canal vermelho, verde, azul, o alfa, que é a transparência, e o RGB, que é o canal final, que mostra todas as cores. Mas então, por exemplo, você vai selecionar o canal vermelho, e aqui no seu Curves, você vai selecionar o canal vermelho também, e você vai alterar o desenho dessa linha aqui, ó, criando pontos e movendo eles para cima e para baixo, até você conseguir chegar num resultado interessante com o mesmo contraste que você teria para a sua cena de lá de trás. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui que a nossa mocinha tem essa camisa branca, e aqui no fundo o que é branco está bem claro, né? Então, a gente pode aumentar um pouquinho aqui, ó, esse vermelho, para a gente conseguir chegar naquele branco um pouco mais forte. E esses tons escuros aqui, eles estão muito fortes perto do que a gente tem aqui na nossa cena. Então a gente pode subir um pouquinho desse cara vermelho aqui também. O objetivo é conseguir um contraste parecido. E aí você vai conseguir fazer isso, você precisa fazer isso para os próximos canais. Então vamos para o verde aqui também. Nós podemos fazer essa alteração. E vamos agora para o canal azul fazer mais essa alteração. E tá aí, quando a gente voltar aqui para o canal vermelho, para o canal RGB na realidade, a gente vai ter a nossa mocinha com a cor bem mais próxima do fundo, né? Vocês viram que ela ficou bem esverdeada, mas isso é porque o fundo também está bem esverdeado. Se a gente ver aqui, ó, como ela estava antes, ela estava exatamente recortada dentro da nossa cena. Agora, fica parecido que ela está um pouco mais integrada, que é claro que ficou um efeito bem forte, né? Se a gente alterar aqui um pouquinho do verde, nós conseguimos um resultado um pouco mais próximo do que a gente precisa, tá? Você pode fazer isso dessa forma como eu estou fazendo aqui, ó, visualmente e acompanhando
essas diferenças, tá? Ou você pode usar aquele método de ir canal por canal. Eu fui canal por canal justamente pra gente conseguir ter uma base, uma referência, né? Mas olha só a diferença. Agora aqui parece que ela tá bem mais integrada na nossa cena, enquanto aqui ela tava realmente bastante recortada. Mas enfim, fica aí de sugestão só para vocês entenderem como que funciona esse lance da gente integrar o nosso ator, o nosso objeto, de acordo com a cor e a luminosidade da nossa cena, tá ok? Vamos lá agora ver um pouquinho sobre chroma key em condições ruins. Galera, vamos lá. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, agora chegou o momento de mostrar para vocês que nem tudo nessa vida do audiovisual são rosas, né? A gente às vezes acaba imaginando que sempre vai ter coisa boa pra gente editar, mas não. Às vezes a gente vai se deparar com alguns problemas e nada mais justo do que eu, que já passei por muitos desses problemas, compartilhar para vocês essas questões para vocês estarem bem ligados e preparados, acima de tudo, quando esses determinados problemas aparecerem. O negócio é o seguinte, pessoal. Às vezes a gente não vai conseguir gravar um chroma key em estúdio, a gente vai precisar improvisar com um tecido verde, uma parede verde, alguma coisa com pouca iluminação e vamos precisar extrair disso o melhor resultado possível. Afinal de contas, é esse o nosso objetivo, independente do material que a gente recebe, sempre chegar no melhor resultado possível. E para exemplificar isso para vocês, eu quero mostrar nessa aula uma coisa que eu guardei durante anos, literalmente. Para quem já acompanha o canal Brainstorm Tutoriais, já deve conhecer uma série que eu trouxe lá chamada de Road to Premiere, onde eu ensinava a galera aí a sair do Vegas e começar a editar vídeos usando o Adobe Premiere. Uma série bem bacana, aproveitei bastante aí o recurso do chroma key para fazer umas brincadeiras bem legais e tal. Só que é o seguinte, quem vê hoje pode até achar que eu tinha uma estrutura no começo e tal, mas na realidade não. Essa série foi gravada há 2 anos, minha produtora ainda nem estava... Há mais de 2 anos, na verdade, essa série foi gravada. Minha produtora não estava rolando, a gente não tinha nem pretensão, eu não tinha nem pretensão de começar a produtora, estava mais experimentando mesmo as possibilidades do audiovisual. Então, o que eu fiz naquela época, 2 anos atrás, com orçamento zero? Preparei uma espécie de fundo verde no espaço que eu tinha aqui para realizar essa gravação e consegui chegar num resultado legal. E eu separei esse videozinho bruto para vocês, vou até abrir aqui agora. Lembrando que você é privilegiado por estar assistindo isso, porque eu nunca mostrei isso para ninguém. Afinal de contas, experimentos a gente guarda pra gente, mostra só o resultado, né? Mas vamos lá. Aqui tá o meu videozinho, como vocês podem ver, muito tempo atrás. Tá aqui ó, uma armação em PVC e tal, sem estrutura nenhuma, apenas esse fundo verde ali e eu ali na frente simplesmente brincando, testando pra ver qual que seria o resultado. E eu vou mostrar pra vocês como que eu trabalhei isso daqui pra gente conseguir um resultado legal no chroma key. Sim, às vezes a gente não tem um orçamento bacana pra trabalhar, isso é comum, você não deve se envergonhar disso, você deve apenas entender que você tá experimentando, né? Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova composição com esse vídeo e vou demonstrar para vocês os passos que eu fiz para conseguir o resultado bacana aqui. Vou jogar um background legalzinho aqui pra gente, tá? Que é esse videozinho aqui, que inclusive eu vou mostrar para vocês uma coisa que acontece depois, eu vou voltar aqui naquele um que a gente fez para moça, para mostrar uma coisa que vocês têm que ficar ligados aí, caso vocês estejam começando nesse lance do chroma, tá? Mas vamos lá, vou voltar esse cara aqui. Primeira coisa que eu fiz foi remover essa parte desnecessária aqui, ó. Eu sei que durante o vídeo todo eu não extrapolo esse limite que eu tenho do fundo verde. Então eu posso fazer um recorte bem aqui assim, ó, para remover essas áreas que são desnecessárias aqui da nossa composição. Olha só, com máscara mesmo. Da mesma forma que a gente fez para o texto ali da mocinha antes, né? E a gente tem aí apenas eu no fundo verde. Legal. Agora vamos tentar usar o Keylight para ver o que a gente consegue extrair aqui. Vamos lá, Keylight, Screen Color, usar a mesma tática da aula anterior, pegar aqui numa região que não está muito escura nem muito clara. E aí, olha só,
Removi o fundo, legal, bacana. Vamos dar aquela ajustada aqui em tudo para a gente conseguir um resultado legal. Tá aí, ó, recortezinho bacana. Aumentar um pouquinho de softness. Diminuir o grow. Um pré-blur aqui. E a gente tem esse resultado. Problema. Olha o que está acontecendo na minha camiseta. Tá percebendo isso daqui? Isso aqui é por causa do noise da minha câmera. Sim, as câmeras têm ruído, noise. E isso se converte nesse probleminha aqui do chroma. Como que a gente vai resolver isso aí? Através do Replace Method. Você pode mudar de Soft Color para Hard Color e deixar a cor cinza ativada. E aí você vai ter esse resultado aí. Se você tiver uma outra cor predominante aí na sua cena, você pode mudar o Replace Color para conseguir um resultado melhor. Aqui no meu caso, como a cor predominante é o cinza da camiseta, fica legal a gente deixar aqui no cinza. Ó. Poderia ser mais escuro, mais claro, mas o cinza médio aqui tá bem bacana. Daí, nosso problema está resolvido. Legal, né? Aí você pode fazer alguns passos, como por exemplo, usar o chamado Spill Suppressor, que está aqui em Key Advanced Spill Suppressor, para a gente remover qualquer restante de verde que possa ter sobrado aqui na nossa cena. Aqui quase não tem, mas em algumas cenas você pode perceber que às vezes fica tipo um verde na sombra e tal. O Spill Suppressor serve para isso. Você aumenta aqui o valor de Suppression para você remover esse verde que possa estar sobrando aí na sua cena, tá ok? Mas enfim, tá aí, já temos um resultado bem legal. Agora a gente pode aplicar a correção de cor, né? Para a gente conseguir um resultado um pouquinho melhor aí para nossa cena. Aí você pode usar aquele critério, né, que eu já te expliquei para vocês, de ir pelo contraste e tal, e fazendo essas alterações, mas fica aí para você como que você vai usar, tá? Aí, ó, que legal, temos o nosso chroma key aplicado. Beleza. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, que eu não falei na aula anterior, mas que é importante, que o chroma key é uma coisa bem iniciante, tá? Mas às vezes você pode não estar ligado nisso. O chroma, quando você tem uma câmera parada, é interessante você usar um fundo que esteja imóvel, estático. Porque se você colocar tipo um videozinho aqui no fundo, olha o que vai acontecer. O fundo ali vai ficar se mexendo e a atriz não vai. Então é importante que você tenha um fundo estático para esse caso. A não ser que você consiga fazer o tracking da sua câmera, né? Fazer com que o movimento da atriz ou do objeto que você tenha gravado no chroma seja o mesmo movimento do fundo, ok? Ou então você poderia estabilizar essa cena do fundo e tal, e fazer com que ficasse um pouco mais estático. Mas enfim, o ideal é você usar cenas estáticas aí para você conseguir o resultado bacana, beleza? Bom, vocês viram aí como alcançar um resultado interessante mesmo com o chroma key um pouco ruim, né? Enfim, a gente tem todas essas possibilidades aí para brincar e conseguir um resultado melhor com o nosso chroma. Galera, nessa aula aqui, é uma aula bem diferente, porque a gente acabou de ver, né, sobre o chroma key, como que a gente consegue remover aquele fundo verde, fundo monocromático do nosso vídeo. E agora a gente vai falar de uma ferramenta que permite que a gente faça isso sem a necessidade de ter realmente um fundo monocromático. A gente consegue fazer uma seleção que a gente chama de rotoscopia. A rotoscopia é o trabalho de você isolar objetos numa cena sem necessariamente você ter o green screen, que a gente chama, né? Sem necessariamente usar o processo de chroma key. Então a gente vai usar algumas ferramentas, por exemplo, para me isolar aqui nessa cena. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui contra uma parede com um fundo sólido e tal. Você pode pensar, Matheus, mas e se você aplicar o chroma aqui nesse fundo? Não vai ser suficiente porque a iluminação no fundo está precária e não é para isso esse fundo, ok? Isso daqui é simplesmente uma parede e eu estou usando isso daqui para mostrar para vocês que é possível isolar, nesse caso aqui, desse fundo, tá ok? E para exemplificar isso melhor, eu vou criar um sólido aqui nessa composição, sólido vermelho mesmo, para vocês visualizarem bem, tá ok?
E aí a gente vai usar a ferramentinha, como eu disse, chamada de Roto Brush. Roto Brush é esse botãozinho que está aqui em cima, ó, Roto Brush Tool, e ele funciona de uma forma bem simples. Ele é parecido com as máscaras. É como se a gente fosse pegar as máscaras e fazer aquele lance do Track Mask, mas de uma maneira bem mais avançada e com um resultado bem melhor. Vocês vão ver como é legal essa ferramenta aqui. Então, para a gente usar o Roto Brush, nós precisamos acessar aqui a nossa janelinha de camada, tá? Layer. Vocês estão vendo aqui a janelinha Layer. Se você não verificar essa janela no seu After, vem até o Window e aí você vai ter aqui embaixo a opção Layer, ok? Para você visualizar. E aí você abre ela aí, dessa forma, e você vai ver que agora você tem um botãozinho verde para movimentar aqui na tela, né? Esse botãozinho é bem parecido com aqueles brushes do Photoshop, sabe? Os pincéis do Photoshop. Se você já tem um conhecimento de Photoshop, isso aqui vai ser tranquilo para você. E aí, quando a gente abre aqui as opções do Effect Controls, eu adicionei umas curvas aqui só para dar uma melhorada na iluminação, mas isso aqui é desnecessário, ok? E aí o que a gente vai fazer? O funcionamento do Roto Brush é muito simples. Nós vamos desenhar uma seleção em volta do objeto que a gente quer isolar. Nesse caso, eu que estou aqui, né? Vamos me isolar da parede. Então, como vocês estão vendo, ele está verdinho, né? Se a gente clicar aqui e arrastar em volta de mim, dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó, olha o que vai acontecer. O After vai fazer uma seleção rosa aqui pra gente, né? Isso aqui significa que a gente está isolando essa área da nossa imagem, ok? Só que a gente precisa isolar uma parte ainda maior, precisa que essa seleção rosa esteja em volta de mim, né? Porque eu sou o objeto que a gente quer isolar. Então vamos continuar esse desenho aqui, ó, dessa forma, passando aqui em volta do cabelo e tal. Olha só. E aí temos uma seleção aqui. Ó, meu óculos não foi selecionado, então vamos fazer aqui um desenho em volta dele. E aí você vai desenhando dessa forma para você isolar o seu objeto, ok? Vai passando aí próximo das arestas do objeto, ok? Até você ter um desenho assim. Aí, ó, a gente pode ver que aqui no cabelo ficou uma seleção esquisita. Aqui ele tá incluindo, né, na seleção essa parte aqui do meu braço, que na verdade é o fundo. Então não deveria estar selecionando isso. O que a gente faz para desfazer essa parte da seleção? Seguramos a tecla Alt. Você vai ver que o botãozinho agora vai ficar vermelho. E você pode arrastar aqui, ó, para mostrar para o After Effects que essa parte você não quer isolar. E aí, ó, ele remove da seleção. Vou fazer de novo aqui. Espera aí, deixa eu dar um pouquinho de zoom. Para a gente ter uma seleção bem legal. Tá aí, bacana. Olha só, aqui em cima a gente pode tirar um pouquinho também. Vamos tirar aqui. Legal. Aqui tá bacana. Show de bola. Então é essa a nossa seleção por enquanto. Uma coisa importante. Esse Roto Brush, ele trabalha bem naquele esquema do Track Mask que eu falei pra vocês com relação às máscaras, né? Então, ele vai funcionar com base no tracking. Pra gente conseguir fazer o tracking de toda a nossa cena, eu preciso que você faça o seguinte. Vocês estão vendo aqui embaixo nessa pequena timeline que a gente tem uma barrinha cinza, né? Que esse daqui é o range, ou a distância de cálculo que o nosso Roto Brush vai executar. A gente precisa que essa distância de cálculo seja exatamente a mesma distância que a gente tem aqui, ó, para a nossa camada. No caso, então, você tem que aumentar até ficar exatamente com a mesma duração da sua camada aí, ó, dessa parte verdinha que você tem aí na sua timeline, ok? Dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que o cálculo vá até o final, beleza? E aí, se você tiver um objeto grande ou um objeto pequeno, você pode alterar o tamanho aqui do seu Roto Brush, vindo aqui na janelinha de brushes. Deixa eu ver se já está aberto aqui. Não, aqui ainda não está aberto. Vira aqui em Window, Brushes. E aqui, ó, você consegue alterar por outros brushes que você tem, tá? Dentro do After Effects. Ou você pode aumentar o diâmetro e aí, ó, você consegue ter um brush maior, bem mais rápido, bem mais fácil de você controlar isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, tá? Então, deixa eu voltar esse cara para cá, que ele estava no frame inicial aqui.
Tá aí a nossa seleção. E aí você pode ir alterando aqui, ó, o diâmetro para você conseguir fazer uma seleção melhor e mais rápido aí do seu objeto. Depois que você tiver feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui a janelinha do preview e você vai dar um play aí no seu preview para ele começar a fazer os cálculos aqui e a gente ir acompanhando para ver se a seleção que ele está fazendo em volta de mim tá certa, beleza? Então vamos dar um play e vamos aguardar. É um pouco pesado isso aqui, então fica tranquilo. Ó, ele voltou lá do começo. Vocês estão vendo aqui que já tá dando problema, ó, ele já cortou uma parte aqui, cortou outra parte aqui na frente também. Então é legal que aí você vai fazendo o cache. A gente chama de cache, né? Quando você vai guardando essas informações do tracking. Daqui a pouco a gente volta para ir arrumando cada uma dessas posições, beleza? Fica tranquilo, faz isso aí uma vez para você ver o resultado que vai dar. Tá, ele tá terminando de fazer os cálculos aqui, nós vamos voltar para consertar esses probleminhas que estão rolando aqui. Isso aqui é super comum e a gente precisa ir consertando problema por problema, ok? Vamos começar aqui bem do iniciozinho para a gente ter uma correção bem legal. Ó, vou tirar essa parte aqui que não era para estar dentro da seleção. Olha lá, vou até voltar aqui na abinha de brush para diminuir um pouquinho o tamanho dele. Ó, isso aqui também não era para aparecer. Isso aqui era para aparecer. Aí vai do tanto de paciência e tempo que você vai ter para executar isso aí, beleza? Conforme a gente vai avançando aqui, ó, você vai ver que os probleminhas vão aparecendo e você vai tendo que corrigir. É legal que o After aprende bem rápido. Depois que você vai fazendo algumas correções, você já vai conseguindo alcançar um resultado bem interessante, porque ele vai recalculando as coisas, tá? Então, você pode ficar tranquilo aí que você vai conseguir um resultado legal usando o Rotobrush. Aqui tá bem complicado porque a gente tem pouco contraste dentro da nossa imagem, tá? Se eu tivesse um pouco melhor separado do fundo, de repente com uma roupa que não estivesse tão na cor ali, a gente conseguisse chegar nesse resultado melhor de uma forma bem mais rápida, ok? Quanto mais contraste você tiver entre os objetos que você queira separar, por exemplo, o fundo e um ator, ou o fundo e um objeto principal, aí alguma coisa assim, melhor. Porque dessa forma você consegue um resultado mais interessante. Eu estou deixando esse material para download aí, ok? Então se você quiser experimentar essa brincadeira com o Rotobrush, ver o quanto você aguenta refinar essa máscara aí dessa forma que a gente está fazendo, é legal aí para você ir praticando, beleza? Eu poderia passar horas aqui arrumando esse Rotobrush, mas não vai ser tão interessante pra gente nessa aula, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo. Eu vou só arrumar os errinhos principais que a gente tem aqui, tá ok? Então tá aí, eu tô praticamente terminando aqui as minhas brincadeiras com o Rotobrush. Como eu falei pra vocês, eu não vou gastar muito tempo aqui com isso, porque é interessante mais que vocês tenham entendido esse conceito e consigam realizar aí no projeto de vocês tudo isso que eu tô explicando aqui, beleza? Eu já vou mostrar aqui pra vocês qual que é o resultado final dessa brincadeira toda, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um framezinho. Só terminando alguns outros ajustes. Tá aí, beleza. Eu vou voltar aqui agora para nossa composição principal para vocês verem o que aconteceu aqui. Ó, pera aí que o After já desreconheceu essa partezinha que eu tinha adicionado. Como eu falei para vocês, vai muito da paciência de vocês para conseguir um resultado interessante com essa ferramenta, ok? Tá aí, deixa eu voltar aqui para nossa composição, ó, Composition da Rotobrush. E olha só o que eu falei para vocês, que eu tô completamente desselecionado da nossa camada, né, da nossa parede. Então, tá aí, agora eu sou objeto solto aqui pra gente, ó. Podemos alterar esse fundo da forma como a gente quiser, podemos colocar textos, fazer animações aqui atrás, porque eu tô completamente separado da parede. E aí, pra gente melhorar um pouquinho essa seleção, tem duas formas. A primeira que eu vou ensinar ainda nessa aula agora, e uma outra que é o chamado Refine Edge Tool, ok? Que a gente vai ver na próxima aula, porque o uso é um pouco mais extenso. Mas a gente tem aqui, ó, nas opções do Rotobrush Matte, a gente pode aumentar o valor do Feather. Feather vocês já conhecem, né? Vocês já sabem quem que é o Feather.
vocês podem aumentar aí para conseguir uma suavização mais legal aí para seleção de vocês, tá ok? Quanto maior esse valor, mais suave vai ser essa seleção. Só que toma cuidado que pode começar a aparecer uns probleminhas aí, como tá rolando aqui, vocês estão vendo, né? Olha como ficou meu cabelo aqui todo arredondado também e tal. A gente vai ver como resolver isso daqui na próxima aula. Mas ó, 15 ficou legal de feather, de suavidade. A gente conseguiu um resultado bem interessante. Aí você pode alterar o contraste aqui também. Um contraste maior, você tem as bordas um pouco mais duras. Um contraste menor, você tem as bordas um pouco mais suaves. Eu recomendo deixar nesse valor de 80 padrão mesmo, ok? E sempre deixe marcado o Fine Tune Roto Brush, ok? Porque aí a sua máscara vai ficar bem mais bonitinha, bem mais perfeitinha, beleza? Mas esse é o funcionamento básico do Roto Brush. Recomendo que você pegue esse material que eu deixei para download aí embaixo e dá uma brincada aí, vê o que vocês conseguem de resultados. Quando vocês quiserem isolar um objeto, peguem o vídeo, façam esse teste aí. Se vocês quiserem mandar para eu dar uma olhada, manda ver que vai ser bem interessante. Mas se liga aí na próxima aula que eu vou mostrar aqui o Refine Edge Tool, beleza? E mostrar como finalizar de uma vez esse nosso Roto Brush. O Refine Edge Tool, como eu falei, é uma ferramentinha muito legal pra gente suavizar, não só suavizar, mas melhorar essa seleção que a gente tem aqui em volta, por exemplo, de cabelos, por exemplo, do pelo do corpo, ou objetos complexos como grama, enfim. Essas coisas que não tem uma borda muito definida, né? Tipo, a aresta da minha camisa aqui, por exemplo, é bem definida. Agora, a aresta do meu cabelo não é. Então, a gente pode voltar aqui na nossa camada, na nossa layer, e ativar aqui, ó, o Refine Edge Tool. Você clica e deixa clicado aí um tempinho e vai aparecer o Refine Edge Tool. E agora nós temos essa ferramentinha roxa aqui. Essa ferramentinha roxa, você pode aumentar um pouquinho o diâmetro dela, e você vai passar em volta desses locais que você precisa de uma seleção melhorada. Como, por exemplo, o meu cabelo. Vou passar aqui em volta, ó. E aí vocês vão ver que agora a gente tem essa parte em preto e branco, né? Isso porque o After está tentando buscar uma forma melhor de fazer essa seleção do que simplesmente a seleção rosadinha que a gente tem pelo Roto Brush normal. Então, ó, isso aqui está indicando para o After fazer uma análise mais aprofundada dessas arestas e, dessa forma, a gente alcançar um resultado mais interessante para ela, tá ok? Então, quando a gente tem isso daqui, é o mesmo princípio. Você pode dar o play aqui no preview, ele vai fazer o tracking da mesma forma que acontece aqui com a outra máscara, né, do Roto Brush. Então, pode ficar tranquilo, o funcionamento é exatamente o mesmo. E sempre que você quiser remover alguma coisa do Refine Edge, mesmo esquema, aperta Alt e aí você consegue clicar e arrastar para remover uma parte do Refine Edge. Isso é um pouquinho pesado, mas o resultado é muito interessante, eu vou mostrar para vocês agora. Vou voltar aqui para a nossa composição e olha só como melhorou a seleção do meu cabelo. Fala sério, animal, né? Eu gosto demais dessa ferramenta porque o resultado é sempre absurdo. E você consegue fazer o fine tuning dela, né? Fazer as alterações finas, digamos assim, através do Smooth, aqui em Refine Edge Matte. Você pode aumentar ou diminuir a suavização dele. Você pode aumentar ou diminuir o Feather, que é o que vocês já conhecem também. Vocês podem dar mais contraste, fazer com que a aresta vá um pouco mais para fora, através do Shift Edge, ou um pouco mais para dentro, se você colocar um valor negativo. Tem o Shift Edge aqui para o Roto Brush Matte também, tá? Você pode aumentar ele e ele vai fazer uma seleção um pouco maior, ou você pode botar um valor negativo, que ele vai fazer uma seleção um pouquinho mais fechada. Use sempre com bastante cuidado e valores não muito absurdos aí para você conseguir um resultado interessante aí na sua seleção, tá ok? E lembre-se que o Roto Brush pesa, então demora, fica tranquilo que às vezes a gente precisa ter bastante paciência. E vamos lá, pra gente finalizar de uma vez aí o nosso Roto Brush, tem algumas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, marca a opção Use Motion Blur. Isso vai deixar a sua composição bem mais pesada. Só que vai fazer com que o After Effects consiga reconhecer o Motion Blur, né, o desfoque de movimento que a gente tem por causa
da câmera, né, do obturador da nossa câmera. Então, deixa marcadinho aí essa opção Use Motion Blur para você conseguir um resultado ainda mais espetacular. E aí, quando a gente voltar aqui na nossa layer e você já tiver feito aí, você observa aqui embaixo se essa barrinha verde aqui, vocês estão vendo que eu estou passando o cursor? Essa barrinha verde tem que estar até o final, tá? Então você pode posicionar, por exemplo, o seu cursor aqui no final e a barrinha verde vai ser calculada, né? Essa barrinha verde significa que o After já calculou aí todo o desenho da sua Rotobrush e tal, e você já pode fazer o que a gente chama de freeze do Rotobrush. Eu vou esperar uns minutinhos aí até terminar esse rendering aqui para mostrar para vocês como fazer esse freeze e a gente conseguir usar o nosso material 100% daqui para frente. Tá lá, ó, aqui já terminou, né, o nosso caching, tá a linhazinha verdinha. Não se esqueça de voltar e refazer, corrigir os probleminhas que você possa ter aí com o seu Rotobrush, tá ok? E outra coisa, não se esqueça quando você for usar aí o Refine Edge, de você sempre criar o Refine Edge nesse primeiro frame que a gente tem aqui, ó, amarelinho, tá? Se você criar no meio, como eu fiz, foi até bom ter feito isso que eu já mostro pra vocês. Eu criei o Refine Edge bem aqui no meio, ó, tá nesse frame aqui. Só que ele não foi propagado, ele não foi pra frente nem pra trás. Isso porque eu preciso criar sempre nesse frame amarelinho, beleza? Então eu vou indicar aqui mais uma vez que a gente tem o Refine Edge aqui. A gente precisa fazer esse Refine Edge nessa parte para o After Effects entender e refazer a propagação para mim. Porque ela não aconteceu, aqui pra frente não rolou. Eu vou fazer mais aqui pro final também, pra gente ter um pouquinho dessa propagação. E eu vou aguardar mais uma vez e aí a gente faz para valer o freezing. Tá aí, galera. Aqui terminou a propagação do meu Rotobrush. E aí, pra gente finalizar isso para valer, nós vamos clicar nesse botão aqui, ó, o Freeze, pra gente congelar todas essas alterações que a gente fez e dessa forma conseguir usar o nosso material desse jeito, como ele tá selecionado e mostrado aqui como resultado final, entre aspas, dentro da nossa composição, beleza? Então, quando você se der por satisfeito aí no seu Rotobrush, clica aí no Freeze, ele vai fazer esse congelamento, isso demora um pouco, tá? Então, fica tranquilo aí e aguarda uns minutinhos até ficar 100%. Depois que isso finalizar, você vai poder usar esse material aí recortadinho, bonitinho da forma como ele tá. Eu recomendo que você coloque uma pré-composição nele, né? Faça o pré-comp dele justamente para você não ter mais problemas de cache ou coisa do tipo, tá? Então, faça as alterações aí, dê esse freeze, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir criar coisas bem legais a partir do Rotobrush. Galera, agora sim vamos começar a falar um pouquinho sobre tracking. Tracking 2D nesse caso aqui, né? Nós vamos começar aí com o básico primeiro, depois nós vamos pensar no 3D no próximo módulo. Quando a gente fala de tracking, nós estamos falando sobre o software, o After Effects, realizar cálculos para acompanhar o movimento de objetos em cena, para conseguir gravar informações relacionadas a determinados pixels aqui da nossa imagem. Parece um pouco complexo, né? Mas é aquilo que a gente já estava fazendo com o Rotobrush, aquilo que a gente já fez com a máscara, né? Que a gente manda o After Effects seguir um determinado padrão de acordo com o movimento de um objeto, de acordo com o movimento dos pixels aí da nossa tela. Então, eu separei esse pequeno videozinho aqui para demonstrar para vocês de uma forma um pouco mais avançada, que o pessoal me mandou aí algumas mensagens falando: "Ô, Matheus, eu podia dar uma certa avançadinha aí em algumas coisas", então eu resolvi misturar dois conceitos legais aqui nessa aula, beleza? Primeiro, o conceito de tracking, que é o principal que vocês têm que entender, e depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz partículas aqui dentro do After Effects, que é uma coisa bem interessante. Para isso que eu tô fazendo aqui, tô tentando fazer um encantamento, algum feitiço aqui, mas não tá dando muito certo, né? Vamos fazer dar certo daqui a pouco. Mas vamos lá então. Para você conseguir realizar esse tracking, você precisa da sua janelinha de tracking aberta, que é essa daqui, ó, Tracker. Se você não tiver, já tá ligado, né? Window, aí você abre o Tracker aqui. E aí, a gente tem 4 tipos de tracking. O que mais vai interessar a gente nessa aula e na próxima é o Track Motion, ok? Com o Track Motion, a gente consegue escolher aqui qual que é a nossa source, qual que é a nossa fonte de vídeo,
No caso, a gente está mostrando aqui que a fonte que a gente vai pegar esse tracking é essa camada que a gente tem aqui dentro da minha composição. E aí, vocês podem ver que a gente tem agora 2 quadradinhos e uma cruzinha aqui no centro. Vocês podem até ter aprendido isso em algum tutorial, mas eu acho bastante complicado que no tutorial alguém tenha explicado para que serve exatamente esse lance do tracking, tá? Esse quadradinho e essa cruzinha. O tracking funciona da seguinte forma. Ele vai selecionar um pixel e vai seguir esse pixel durante o seu vídeo todo, aqui que a gente selecionou, tá? Então, esse pixel ele vai ser demonstrado através dessa cruzinha central que a gente tem aqui, ok? E como que o After Effects vai conseguir encontrar esse pixel? Através de contraste, tá? Aqui em Options, quando a gente clica em Options, você pode ver como que o After vai fazer essa procura. Você pode fazer a procura por saturação, por RGB ou por luminância. Quando a gente fala de procura por luminância, a gente está usando o contraste. Então a diferença entre o claro e o escuro para o After Effects conseguir decidir se ele vai continuar seguindo determinado pixel ou ele vai mudar o pixel. Então é importante, assim como eu falei na última aula do Rotobrush, né, que você tenha contraste entre os seus objetos para você conseguir realizar esse lance dos cálculos aqui dentro do After. Sempre que você for falar de tracking, de cálculo, estamos falando de contraste. Você precisa ter contraste para facilitar o trabalho do After, senão você vai ter muito trabalho manual para fazer, ok? Continuando aqui, aí a gente tem esse quadradinho menor no centro e um quadradinho maior. O quadradinho menor é a área de procura fina, que a gente chama dentro do After Effects. Então, por exemplo, eu vou posicionar esse cara aqui, sei lá, aqui nessa região. Você está vendo que esse quadradinho menor, o After Effects ele dá um zoomzinho para a gente ver, né, o que a gente tem aqui e escolher qual pixel que a gente quer seguir. Por exemplo, podemos seguir essa pontinha aqui da varinha. Já esse quadradinho maior, ele indica a área de procura. Então você tem que usar o quadradinho grande o bastante para você conseguir fazer uma procura legal. Então, por exemplo, a gente pode analisar qual que é a velocidade do movimento que o nosso objeto está fazendo. Se o nosso objeto se movimenta bastante de um frame para outro, tipo assim, vamos supor que a varinha está aqui, no próximo frame ela vai estar aqui desse lado. Então vai ser bastante complicado para o After conseguir seguir isso daí. Aí você precisaria de uma área de pesquisa bem grande, né? Para você conseguir escolher, para o After, na realidade, conseguir procurar direito o pixel que você mandou ele procurar. Então, quanto maior esse quadrado maior aqui, o quadrado de fora, quanto maior ele for, mais demorado vai ser o tracking, porque o After vai ter que pesquisar mais, né? Se você entender esse conceito, tá meio óbvio. O After vai ter que pesquisar mais aqui pelo pixel que você mandou ele procurar. Se você tiver uma área menor, o tracking vai ser mais rápido, só que implica que o movimento que o seu objeto, seu pixel está fazendo, tem que ser bem menor. É como eu disse, se o movimento for rápido demais, mudar muito de lugar e tal, o After vai ficar meio perdido e vai dar problema no tracking, beleza? Então, tenha em mente isso daí quando você for selecionar um pixel aí para você fazer essa procura. Então, vamos deixar aqui uma área razoável aqui para o After pesquisar. E aí o que a gente vai fazer? Nós podemos selecionar aqui parâmetros que a gente vai usar para fazer o tracking. Por enquanto a gente vai usar só a posição. Na próxima aula eu vou mostrar os outros. E aí você vai dar um Analyze, clicando aqui em Analyze Forward. E aí o After vai fazer uma pesquisa daqui da sua agulha de reprodução para frente. Se por um acaso você tiver posicionado o seu tracker tipo aqui no meio, você pode usar o Analyze Backward para ele fazer a varredura ao contrário, então do fim para o começo. E você pode usar esses outros botões de fora para analisar um frame único para frente ou para trás, tá? Se você der um play aqui, ele vai fazer tudo automático, pelo menos tentar. Vamos ver se vai dar problema aqui no nosso tracking. Eu acho que não vai dar, porque está com bastante contraste e tal, mas se der, eu vou explicar para vocês como corrigir. Olha lá, ele está seguindo bonitinho, eu acho que não vai dar problema não. Mas às vezes, o que acontece? Às vezes esse quadradinho aqui da pesquisa, ele acaba... Olha lá, você viu ali que ele deu uma pulada, né? Ele estava seguindo bonito e aí de repente ele pulou. Vamos ver como que arruma isso. Ó, terminou de fazer o tracking, tá aqui o caminho que o pontinho percorreu, o nosso pixel percorreu, né?
Legal pra caramba. Só que aqui, ó, chegou naquele ponto e ele deu uma puladinha, né? Vamos ver aqui, ó. Cadê? Olha lá, ó. Ele pulou lá pra baixo do nada. Pra gente corrigir isso é muito simples. Vai avançando aí, frame por frame, e você vai ver que aqui ele tá completamente fora. Então você vai simplesmente reposicionar seu botãozinho, ok? E aí ele vai voltar pro local correto. Você pode fazer isso no próximo também, ó. Vamos reposicionar ele aqui bonitinho. E beleza. Consertado o nosso problema manualmente. É só fazer isso que não tem aquele lance do cache igual o Rotobrush. Ele vai salvando automaticamente. E aí, ó, tá certinho, bonitinho aí a correção que a gente fez. Beleza? Agora o lance é o seguinte, pessoal. Nós precisamos aplicar essa informação de tracking que a gente criou aqui com o After numa camada nova, tá? Eu recomendo você sempre usar uma camada nula, um objeto nulo. Então vou criar aqui um objeto nulo e vou colocar aqui como tracking ponta. E aí, eu vou selecionar aqui em Edit Target. Vou escolher aqui a minha camada e vai ser o tracking ponta. Por que a gente está aplicando para o objeto nulo e não para uma camada de texto, por exemplo, ou algo assim? Porque às vezes você precisa linkar mais de um objeto para esse mesmo movimento. E aí é melhor que você tenha essa informação no objeto nulo, porque a gente consegue usar o parenting, tá? Vou explicar isso na prática agora. Ó, dou um OK e agora, olha que legal. A gente tem o nosso parent aqui, deixa eu voltar para a composição. Temos aqui o nosso parent. Espera aí que eu preciso aplicar, eu esqueci de aplicar aqui. Deixa eu voltar, ó. O target está no tracking ponta, que é aqui a nossa camada nula. E aí você clica em Apply. Marca Apply Dimensions X and Y. E dá um OK. E aí, o nosso objeto nulo, que está aqui, ó, ele está seguindo a pontinha ali da varinha, né? Olha que legal. Isso não é um galho, tá, pessoal? Isso aqui é uma varinha mesmo. E ele tá seguindo ali, olha que bonitinho. Bem bacana, né? E aí, agora que a gente tem essa informação no nosso objeto nulo, o que a gente pode fazer? Podemos, por exemplo, digitar aqui um texto, como, sei lá, magia. Vou colocar aqui uma cor mais escura. Tá aí, ó. Vou aumentar o tamanho do meu texto. Vou posicionar ele, tipo, sei lá, aqui do lado. E aí, o que você pode fazer? Linkar o parenting dele, você já conhece o conceito de parent, linka ele aí na ponta do tracking. E olha só que interessante. Magia, não é mesmo? Fala se não está seguindo ali a pontinha da nossa varinha. Bacana demais, né, galera? Esse é o tracking. Eu gosto muito de usar o tracking porque dá um resultado sempre muito legal. Tem um job que vocês vão ver aqui mais pro final desse módulo que eu usei bastante disso aí e ficou um resultado muito interessante, tá? Então, ó, simples assim que você faz o tracking, beleza? Então agora, já que o pessoal pediu aí pra gente avançar, vamos avançar. Eu vou criar umas partículazinhas para saírem ali, serem dispersadas da ponta da minha varinha mágica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um plugin chamado CC Particle Systems 2. Ele é nativo do After Effects e vocês vão ver que bacana que é a usabilidade dele. Para usar ele é muito simples. Eu vou criar um novo sólido, preto, e vou colocar o nome de partículas. Agora, aqui no Effect Controls, eu vou adicionar ele está aqui em Simulation, Particle System 2. E é esse cara aqui, ó. Vocês vão ver que vai cair um monte de linhas amarelas aí no vídeo de vocês. Estranho, né? Essas aqui são as partículas. Esse plugin ele é um emissor de partículas e nós podemos alterar como que essas partículas vão aparecer aqui no nosso vídeo. Para alterar elas é muito tranquilo. Vem até Particle, muda aqui o Particle Type para algum tipo de partícula que você ache legal. A gente tem desde cubo, polígonos, triângulos. Eu vou usar aqui o Faded Sphere, que são essas bolinhazinhas aqui. Eu posso mudar a cor delas através aqui do Birth e do Death Color. O Birth Color é a cor inicial da bolinha e o Death Color é a cor final dela. Então ela pode começar com uma cor e através do tempo ela ir mudando de cor. Aí fica a seu critério, tá? Como que você vai fazer isso? Eu vou manter essas bolinhas dessa forma aqui, ó. Elas começam na cor branca e vão ficando mais escura conforme
a longevidade delas. Beleza? Você pode alterar também o tamanho dessas partículas através do birth size e do death size. Aqui você tem o tamanho inicial e o tamanho final, tá? Do death. Então, você escolhe aí como que você quer que as suas partículas pareçam. Muito simples, muito tranquilo de usar isso daqui. Feitas essas alterações, nós podemos começar a mudar a física das nossas partículas. Elas aqui estão explodindo do centro da tela, estão caindo aqui, não está fazendo sentido nenhum, nem parece mágica, né? Então, vamos mudar isso daqui. Aqui na física, a gente consegue mudar a nossa gravidade. Eu vou colocar um valor de gravidade negativo, porque eu quero que as minhas partículas subam, tá? Em vez de caírem ao chão. Vou colocar, acho que menos 0,5 é legal. A gente pode fazer o seguinte também. Vou mudar essa velocidade aqui, eu vou colocar o valor de 0,3, porque elas estão muito rápidas. Aqui, ó, aí elas sobem de uma forma um pouco menos dispersa. E eu vou mudar também o birth rate, que é o tanto de partículas que tem. Vou diminuir bastante esse valor aqui, porque eu acho que tem muita partícula saindo ali do nosso centro. Aqui, ó, aqui tá bem melhor, mas ainda eu acho que tem bastante. 0,2 é mais interessante. Beleza, legal. E aí, agora, como que a gente faz para linkar essas partículas para elas saírem aqui da nossa varinha mágica? É muito simples e é uma coisa que vocês vão poder aproveitar em todos os plugins que tiverem essa possibilidade. Aqui em Producer, a gente consegue alterar a posição do nosso emissor. Então, ó, vocês estão vendo que está aqui no centro. A gente pode alterar ele, colocar ele onde a gente quiser, o que é bem interessante. Aqui o que a gente vai fazer? Nós precisamos linkar essa posição à posição do objeto nulo, que é esse carinha aqui, justamente para a gente conseguir fazer esse tracking, fazer o objeto seguir. E é muito simples como nós vamos fazer isso. Você vai, primeiro, colocar aí o seu cursor no início da timeline, posiciona aí o centro do emissor bem no topo da varinha, né, no mesmo local onde você quer que comece a emissão, e você vai fazer o seguinte, você vai apertar agora a tecla Alt aí em Position e clicar no seu parâmetro de posição e nós vamos colocar uma expressãozinha, aquele lance de linkar os parâmetros, você lembra? É só a gente selecionar o que está escrito aqui, clicar aqui no... Primeiro, revelar aqui o parâmetro de posição do nosso objeto nulo. E aí você pode linkar esse pick whip aqui, ó, para a posição do objeto nulo. E olha só que mágico o que vai acontecer agora. Olha lá as partículas saindo da ponta da varinha mágica. Absurdo, né? Vocês viram como é legal pra caramba esse lance aí do After Effects de fazer o tracking, né? Bom, tá aí então uma aulinha um pouquinho diferente, um pouco mais avançada para explicar tracking para vocês. Pessoal, o negócio é o seguinte, a nossa aula agora deveria ser sobre tracking 2D com rotação, né? Como eu tinha comentado com vocês na última aula. Vocês já devem ter sacado bastante aí esse lance do tracking, e agora seria um adendo aí que eu faria com relação ao tracking, mostrando uma das possibilidades que a gente tem com essa ferramenta também. Só que é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui no meu canal e eu lembrei que eu já fiz um vídeo com essa técnica. Vocês estão vendo aqui, ó, eu usei essa técnica para criar esse vídeo, que é um vídeo bem antiguinho já, ó, de 2016, para avisar que eu não ia ter vídeo, porque eu tava sem voz e tal, e eu usei essa técnica de tracking 2D com rotação. Inclusive depois eu fiz um tutorial mostrando como fazer essa plaquinha e também está no canal. No caso é esse tutorial aqui. E esse tutorial tem 20 minutos, ele é uma bela de uma aula sobre tracking 2D com rotação. Então eu acabei não vendo muito sentido em refazer uma aula para falar o mesmo princípio, sendo que já está aqui muito bem explicado. Aí você pode até me perguntar, mas Matheus, o conteúdo já estava disponível gratuito aí no seu canal, qual que é o sentido de eu ter pago pelo curso, sendo que eu tô vendo mesmo o conteúdo está grátis? Enfim, a questão é, primeiro, eu vou deixar esse material aqui para vocês baixarem, tá? Esse que eu usei para gravar o tutorial, eu vou deixar para vocês baixarem e usarem aí para treinar, para verificar como que fica o resultado de vocês, beleza? Segundo, se vocês tiverem interesse, vontade ou disponibilidade de criar e me mandar, façam isso, por favor. Vamos aproveitar esse contato mais direto que a gente consegue ter através do curso, tá?
e me mandem. Porque, ó, teve uma galera que assistiu esse tutorial, mas eu nunca vi ninguém fazendo, entendeu? Ninguém fez e me mandou. Então, se vocês que estão aqui fazendo Me Ensina aí tiverem essa disponibilidade, por gentileza, façam e me mandem que eu possa avaliar, posso dar as dicas para vocês, beleza? Então, essa aqui vai ficar como nossa aula de tracking 2D com rotação. Espero que vocês tenham sacado. Não tô de forma nenhuma passando a perna em vocês, colocando conteúdo que já estava grátis. Aqui, é que realmente não faria muito sentido. Eu acho que, na minha opinião, esse tutorial aqui é a melhor aula de tracking 2D que eu poderia ter preparado aqui para esse curso, beleza? Então, fiquem com ele, tá logo aqui embaixo desse vídeo. Aí, claro, dúvidas, estamos aí. Podem mandar bala.